Vamos lá então, Rubiane. Qual é a sua primeira dúvida e qual questão aí te gerou dúvida? Professora, a primeira é a número 4. Número 4? Deixa eu ver aqui a questão de número 4. Tá. A questão de número 4, ela fala assim: observe os termos destacados nos dois fragmentos abaixo. E aí ele fala: assinale a opção em que as expressões sublinhadas têm a mesma relação lexical observada nos fragmentos acima. E qual está sendo aí a sua dúvida em relação a essa questão? Essa relação lexical, tem alguma coisa específica que eu poderia Então, verificar aqui? Não, só... não, porque veja, quando você fala assim, o que é o léxico, né? Porque assim, a camarada chega e fala assim, pô, uma relação lexical. Aí o cara, pô, beleza. E o que é essa relação? O que aparenta ser aí essa relação lexical? Veja, o que a gente vai entender é o seguinte: nada mais é do que você estar relacionado aí à palavra em si, à semântica da palavra. Ou seja, se essa palavra, por exemplo, por exemplo, ele está dizendo assim, ó, o exemplo que ele fala, né? Fui o primeiro de meus amigos a possuir computador pessoal, beleza? Depois ele fala, a máquina era um trambolho com programas complicados, ok? E aí, o que ele fala? Qual dessas palavras que estão, né, tem a mesma relação lexical observados os fragmentos? Então veja, ó, fui o primeiro de meus amigos a possuir computador pessoal. Então ele está relacionado lá a essa ideia do computador pessoal, aquilo que é de uma única pessoa, é específico da pessoa, para ela. Aí ele fala, a máquina, tá vendo? A máquina era um trambolho com programas complicados. Então observe que em relação a essa ideia do lexical, ele primeiro não fala em computador pessoal, não fala. Depois Sim. ele não fala a máquina. Não sei Sim. se você consegue entender essa ideia de, eu vou falar, por exemplo, tô aqui, é como se fosse aquela ideia de família de palavra. Então, veja, computador pessoal, o léxico gramatical, o léxico semântico que você tem dela é máquina. Tá vendo? Computador pessoal é uma máquina. Então, é como se você falasse assim, ó, o meu apartamento, tá vendo? O apartamento em que vou me hospedar para a prova. Aí você fala assim, essa moradia. Então, tá vendo? Existe um léxico semântico aí, na verdade, tá? Onde você fala que o apartamento tem como léxico semântico, ou como palavra familiar, moradia. Essa é uma das formas aí que você tem para falar em relação a esse léxico que ele está falando. Agora, vamos lá. A alternativa correta aí foi letra C, se não me falha a memória. C. Né? Ele bota assim, ó, uma região de João Pessoa, tá vendo? Uma região de João Pessoa que é essencial visitar. E que região é essa? Cabo Branco. Tá vendo? A região de João Pessoa, e aí ele vem com o léxico que ele fala aqui, essa ideia semântica de lugar onde se vive, lugar onde se mora, onde você tem uma região, uma cidade, um bairro, tá vendo? Então existe um léxico entre essas palavras. É a mesma coisa que ele botou lá, o computador pessoal, o léxico semântico que ele traz é máquina. Aqui ele está falando, ó, região de João Pessoa, você tem lá, é da Paraíba, né? O estado da Paraíba, ok? E a região que ele faz referência é Cabo Branco. Deu para entender essa ideia? Entendi. Então é como ele fala assim, ó, eu estou falando aqui de cidade e estado, estou falando de cidade e região onde se vive. Então, eu estou falando de uma região, de um habitat, e Cabo Branco é uma região, é um habitat. Então, existe um léxico semântico entre essas palavras, ok? É que ele usou essa palavra, tem a mesma relação lexical. O que ele quer dizer é o seguinte, pertence à mesma família de palavras. Tem o mesmo conceito. É como eu te falei, apartamento teria como léxico relacional moradia. Tá vendo? A moradia é um apartamento, é uma casa, tá vendo? Aqui ele tá falando, uma região onde se vive, né? Uma região de João Pessoa. Região de João Pessoa é o quê? É um povoado, uma cidade, um vilarejo, tá vendo? Então ele fala, Cabo Branco. Cabo Branco é uma região de João Pessoa, tá vendo? Então existe um léxico, né, que se relaciona entre essas palavras.
de lugar onde se habita, tá vendo? João Pessoa é um lugar e Cabo Branco é outro lugar, tá vendo? Então existe uma relação entre essas duas palavras. Já quando você fala na letra D, foi bem aqui eu coloquei. por que a letra D não serve? Porque não está com esse mesmo valor. Por exemplo, a palavra eles. A palavra eles tem como léxico relacional jogadores, ou seja, jogador e eles têm a mesma relação semântica? Não. O que você tem aí é uma retomada. É um valor catafórico. Eu estou falando de elementos, depois eu os apresento. Tá vendo? Então, aqueles jogadores, eles são apresentados depois que você mencionou, né? Que você os mencionou lá no início, ó. Eles sabem que a torcida é mesmo louca. Mas quem são eles? Os jogadores. Então, isso aí é o que a gente chama de relação catafórica. Mas não que existe um léxico entre as palavras. Mesma coisa, se eu chegasse para você e falasse assim, ó, eu tô aqui nessas montanhas, nesse desfiladeiro, nesse ribeirão, tá vendo? Qual o léxico que você tem relacional? Você pode falar isso como geográfico, um léxico geográfico, uma região geográfica, um relevo, tá vendo? Eu tô falando de relevo, então isso é o que ele chama de léxico relacional. Tá vendo? A relação lexical, a relação semântica, em outras palavras, é a família de palavra. Então, por isso que eu falo, região de João Pessoa pode ser um bairro, pode ser uma cidade, tá vendo? É um lugar onde se habita. João Pessoa não é um lugar onde se habita? E o que seria Cabo Branco? Seria um lugar onde se habita em João Pessoa. Então, existe um léxico relacional entre eles. Deu para entender isso aí? Deu, perfeitamente. Agora eu entendi. Então, por isso que neste caso, tá? Neste caso, a gente tem essa alternativa aí. Beleza, Rubiane, qual é a próxima questão aí? Vamos lá. Perfeito. A próxima questão é a letra 6. Desculpa, a alternativa 6. Já estou até empolgada. Mas a minha dúvida questão é que 6, o gabarito é a letra C. Tá, é questão 6, né? É questão 6, Tá, peraí, deixa eu copiar aqui essa questão. Então vamos lá. Ó. O que ele fala aqui pra gente? Ó? Assinale a opção que apresenta o segmento em que o pronome demonstrativo sublinhado exerce função textual diferente no trecho. Bom, aí aqui a gente teria que ir lá no texto, tá, Rubiane? Por que a gente teria que ir lá no texto? Porque eu preciso saber que essas que ele está usando aqui, que é um pronome demonstrativo de segunda, ele está fazendo a retomada de um elemento que está lá naqueles pontinhos lá antes, né? Esse para onde essas pessoas migraram, tá vendo? Ou essas pessoas a qual ele faz referência, ok? Você poderia ver a quem ele faz essa referência lá. Então é o seguinte, ó. Primeiro ele quer, exerce função textual diferente. E aí ele coloca assim, ó, estas flores, esses clientes, aqueles gestos, aquelas árvores. Essa questão é mais simples do que parece, tá, Rubiane? Por que ela é mais simples do que parece? Porque assim, agora sim, lendo as alternativas, você nem precisaria voltar no texto, tá bom? Acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá, ó. Quando você pega aqui a questão e analisa esse camarada aqui, ó, você verifica que eu tenho um pronome demonstrativo acompanhando o substantivo pessoas, concorda? Então, na prática, esse pronome demonstrativo aqui, ó, ele é um pronome adjetivo. Por que ele é um pronome adjetivo? Porque ele acompanha um substantivo. Deu para entender? Ó, ele acompanha um substantivo. Ele não substitui um nome, porque os pronomes podem fazer isso. O pronome ele pode acompanhar o substantivo ou ele pode substituí-lo. Então, imagine que você coloque assim, ó, uma frase assim, ó, estudar é necessário. Tudo bem? Estudar é necessário. Aí eu ponho um ponto aqui, tá vendo? E aí eu falo o seguinte, ó, isso gera a aprovação.
vendo? Isso gera a aprovação. Aí eu te pergunto, né? O que é isso? Resposta, toda essa frase aqui, né? Ó. Você concorda comigo que esse isso está substituindo toda essa frase? Sim. Está retomando toda essa frase? E observe que do lado do isso, nem antes, nem depois, mas principalmente a ideia do antes, né? Do ele estar antes de um substantivo, não. Nesse caso, ele é o sujeito dessa frase, então está caracterizado que ele está substituindo alguém. Então aqui ele é um pronome substantivo. Consegue entender isso? Porque ele substituiu um nome. Tá vendo? É a mesma coisa que você raciocinar, né? Que aquele ele do pronome, né? Ah, o menino viajou ontem. Ponto. Ele, tá vendo? Quem é ele? É o menino. Então você substituiu o nome, tá vendo? Então ele é chamado de pronome substantivo. E observe que não é o que está acontecendo nesse essas aqui, ó. Esse essas que ele fala aí, o que está acontecendo com ele? Ele tá dizendo o seguinte para você. Ó, eu aqui, ó, eu estou, né? Eu estou acompanhando um nome. Eu não estou substituindo um nome, mas sim eu estou acompanhando o nome. Então eu sou um pronome adjetivo. Concorda? Então, o que você consegue observar com isso? A gente consegue observar com isso, ó, que esse estas está acompanhando um substantivo, o esses está acompanhando um substantivo, o aqueles está acompanhando um substantivo, o aquelas está acompanhando um substantivo, mas você não consegue observar isso onde? Você não consegue observar isso aqui, ó. Aqui sim, ó, estas flores, esses clientes, aqueles gestos, aquelas árvores, mas ó, isso parece, ó como tá parecido com o que eu criei aqui, ó. Então, se você for olhar gramaticalmente, esse pronome, ele seria um pronome substantivo. E qual é a função textual que ele está fazendo aqui, Ubiane? De retomada. Percebe que ele está retomando alguma coisa? Porque ele está no lugar de alguma coisa, igual eu te mostrei aqui, ó. Ele está no lugar de toda essa frase aqui, ó. Ele retoma toda essa frase. Então, ele tem valor anafórico. Já estes pronomes que estão aqui, Rubiane, eles apresentam, tá vendo que depois dele, ele fala, ó, estas flores, esses clientes, aqueles gestos, aquelas árvores. Então o valor aqui é catafórico, não é anafórico, porque o elemento que ele faz referência aparece depois. Enquanto que na letra C, o elemento que ele faz referência aparece antes. Ele retoma esse termo. Deu para você entender? Então por isso que sim, a alternativa correta aqui, né, para nós aqui, o gabarito é letra C. Porque é o único pronome demonstrativo aqui que ao invés de apresentar um termo, o que ele está fazendo? Ele está retomando. Deu para perceber isso? Então, enquanto a letra A, a letra B, a letra D e a letra E tem valor catafórico, a letra C tem valor anafórico. Você entende o que é esse valor anafórico e catafórico? Sim, lembra que a gente já discutiu isso aí, né? Ó, valor anafórico é aquele, ó, anafórico, valor anterior. Ele vai retomar. Então, um elemento é apresentado e depois ele é retomado pelo pronome. Nesse caso, é o que está acontecendo com a letra C. Ele está retomando alguma coisa que foi dito lá atrás. Mas se você olhar morfologicamente, também te ajuda, porque é o único pronome ali que está tendo um valor diferente. Enquanto os demais são pronomes adjetivos, o da letra C é um pronome substantivo. Então, isso tem que te chamar atenção. Então, veja que já gramaticalmente ele é diferente. E agora, quando você fala em textual, opa, então um retoma enquanto os demais apresentam. Que é o que ele fez lá, ó. Para onde essas pessoas, tá vendo, ó? Então, ele apresenta, ó, essas pessoas. Esse, então, é a ideia de catafórico e não de anafórico. Tudo bem?
professor, e ali não poderia ser essas pessoas, né? Ali nessa frase que ele deu. Então, tudo vai depender de quê? Tudo vai depender se você, lá no texto, tá fazendo referência a algo que já foi dito, Rubiane. Ah, Porque é quando ele que fala essas pessoas, lá no texto, tá vendo que tem o pontinho, pontinho, pontinho? Lá no texto, provavelmente, o que está acontecendo? Essas pessoas, ele deu um nome lá atrás, entendeu? entendi. E aí ele está retomando, ó, essas pessoas, mas quem são essas pessoas? Ah, aí você vai ter que ter um nome lá atrás. Então, por isso que não vai poder ser estas, porque ele está retomando o que foi dito anteriormente. E, veja, vou ser bem taxativo para você, tá, Rubiane? Não é que não pode, é que o normal é que se use para isso dessa forma, ou seja, essas pessoas são elementos que já foram mencionados lá atrás. É natural que você use o pronome demonstrativo de segunda, quando você quer retomar alguma coisa. Mas é possível usar um demonstrativo de primeira? É, mas não é o recomendado. Então, se fosse uma questão te perguntando gramaticalmente se isso aí está correto ou errado, eu teria que ver se tivesse escrito aí a estas pessoas, por exemplo, eu teria que ver as alternativas para ver se não teria uma pior do que ela, caso a questão trabalhasse esse assunto, ou seja, se o pronome está retomando de forma correta. Então, assim, o que você tem que ter em mente é que quando o pronome ele faz retomada, é demonstrativo de segunda. Quem são os demonstrativos de segunda? É o esse, essa, isso. Agora, os demonstrativos de primeira, este, esta, isto, eles são para apresentar um elemento. Então, nesse contexto que está na frase aí do quarto parágrafo, provavelmente ele não está te apresentando as pessoas. Ele está fazendo referência a elas. Ou seja, em parágrafos anteriores ou em linhas anteriores, ok? Você deu o nome, né? Você está fazendo. Essas pessoas que você está falando aqui agora foram mencionadas anteriormente. Tudo bem? Uhum. Ok, então. Para fazer, eu fui mais na questão do que ele está retomando, que o essas a gente tem na mente que ele retoma, né? E aí Então, mas cuidado, ele queria um porque... diferente. Pois é, mas aí agora o senhor explicando ficou muito claro. Exatamente. Ele quer, então, tudo está lá, ó. É aquilo que eu falo, né? O que o comando da questão pede para você? Veja, o comando da questão está pedindo para você isso aqui, ó. Ó. Função textual, né? Função textual, ó. Diferente. Tá vendo? Função textual diferente. Quando ele fala em função textual, não é função sintática e nem morfológica. É assim, ó. A referência do texto é diferente, tá vendo? Enquanto os demais estão relacionados a um nome, estão apresentando um nome, o da letra C retoma. Tá vendo? Essas flores, eu te apresentei. Estas flores, eu continuo te apresentando. Tá vendo? Aquelas árvores, eu tô te apresentando, tá vendo? Então, quem aqui no nosso caso apenas está no lugar de alguém? É o isso, da letra C. Ele está no lugar de alguma ação, ele está no lugar de algum evento, ele está no lugar de alguma pessoa, no caso pessoa não, mas de um objeto, beleza? Então esse camarada você consegue ver que a função textual dele é diferente. Ou seja, a quem ele faz referência? Ele não faz referência a um elemento que está imediatamente após ele, e sim a um elemento que está antes dele, que é a tal da referência anafórica, enquanto os demais pronomes possuem referência catafórica. Deu para entender isso? Perfeito. Beleza? Então, essa é a pegada dessa questão, né? Esse contexto aí que ele tá trazendo pra gente aí. Tudo bem? Beleza. Qual a próxima questão aí? A próxima, 19. 19? Tá aí a questão 19. Então ele fala assim, ó. Observe o fragmento. Há alguns anos era louco pelo Orkut. Há alguns anos era louco pelo Orkut. Terceiro parágrafo. Assinale a opção que também apresenta correção gramatical quanto à concordância. Ou seja, onde aqui eu tenho a forma correta da concordância.
Porque observe o comando da questão. Mais uma vez, sempre aquela ideia de observar o comando da questão. O que ele está falando aí para você, ó? Ele fala o seguinte, ó. Observe também que apresenta, ó, correção gramatical. Se ele está falando em apresentar correção gramatical, o que isso aí significa? Isso aí significa que eu quero a forma correta da concordância gramatical. Não pode estar de uma maneira incorreta, tudo bem? Então, com isso, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar o seguinte, ó, podem haver, eu já sei que isso aqui está errado. Por que eu sei que isso aí está errado, Rubiane? Porque o auxiliar do verbo haver, ele também fica impessoal, né? Exato, porque aqui, né, a gente parar e pensar, o verbo haver aqui, ele está com aquele contexto de existir. Tá vendo? Se tivesse aqui escrito o verbo existir, estaria correto. Ó. Podem existir pessoas presas nos escombros, tá vendo? Se fosse escrito assim, ó, aí ficaria podem existir. Aí tá certo. Mas aqui não tá o verbo existir ali, e sim o verbo haver com o valor de existir. E aí o verbo haver com o valor de existir, ele impessoaliza a locução. Então essa locução, ela vai obrigatoriamente deixar o auxiliar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Uhum. Beleza. Aí vem, ó. Na letra B, é o que eu acabei de falar. Na letra B, isso, tá vendo? Na letra B, eu tenho aqui também uma locução verbal, ó. Só que agora, ó, o meu verbo existir é que tá aqui. Então aqui é podem. Tá vendo? Então essa forma aqui também está incorreta. Na letra C, ó, há de existir. Opa, tá vendo pessoas aqui, ó? E aqui está mais uma vez o verbo existir como principal. Então aqui não é há, tá errado, ó. Aqui deveria ser hão de existir. Tá vendo? Aí vem, ó, embora hajam visto o processo, tá vendo? Embora hajam visto o processo, as pessoas não souberam opinar sobre ele. Às pessoas importa, na maioria das vezes, saber se haverão contratempos. Então a gente já vem aqui, ó, se existirão, né? Aqui o verbo haver está no sentido de existir também, né? Então aqui é se haverá. Eu olhei só para o primeiro. Não, aqui, esse aqui, as pessoas importa. As pessoas importa. Tá vendo? O que é que importa às pessoas? Tudo isso aqui, Rubiana. O sujeito do verbo importar aqui, ó. O sujeito dele tá aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dizer assim, ó. Isso importa, tá vendo? Faz a perguntinha mágica aí, ó. O que é que importa? Isso. E o que é isso? Saber se haverá, tá vendo? Contratempos, porque o verbo haver aqui está no sentido de existir. Esse verbo aqui, ó, está no sentido de existir. Okay? Esse verbinho aí está no sentido de existir. Tá vendo? O verbo haver está no sentido de existir. Tudo bem? Uhum. E aí sobrou a letra D, né? E a letra D, o que ela traz pra gente aí, ó? A letra D, ela faz o seguinte, ó. Existe uma forma verbal, tá? Existe uma forma verbal que é o haja vista. Então, cuidado com isso aí, tá, Rubiane? Existe uma forma verbal que é o haja vista. Que não é o que está acontecendo aqui. Beleza? Porque você vai falar assim, professor, mas aqui está escrito haja visto e não haja vista. Então, mas o que acontece nesses problemas aqui é que aqui é o seguinte, ó. Então vamos lá. Embora hajam visto o processo, essa não é a expressão haja vista. É isso que eu quero dizer para você, tá, Rubiane? Se fosse a expressão haja vista, aí a gente tem concordância específica para ela. Mas aqui não é a expressão haja vista. Aqui ele está dizendo assim, ó. Por que esse cara está na terceira do plural? Porque isso aqui, ó, é uma locução verbal. Ó, aqui é o verbo ver, não é da expressão haja vista, tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, embora eles viram, é o que ele quer dizer, ó, embora eles viram o processo,
Ou embora elas viram o processo. Quem são elas? Tá vendo aqui, ó? Então, esse pessoas, ele tá funcionando para você como sujeito. Sujeito dessa expressão hajam visto o processo. Então, o hajam visto aqui tá correto. Porque não é o verbo haver o principal dessa expressão. Ok? Conseguiu entender? É diferente você dizer assim, ó. Haja visto, ó, haja vista o crime brutal. Tá vendo? Haja vista o crime brutal. Essa é uma expressão, haja vista, que não é a mesma que ele está usando lá. Aqui ele está usando, tá? Como se isso aqui fosse o verbo ver no particípio. E aqui está um verbo auxiliar, que é o verbo ter ou haver. Então isso aqui é um tempo verbal composto que a gente chama. Não é a mesma coisa do de baixo aqui, tá bom? Porque essa expressão haja vista, ela existe. Essa expressão haja vista, ela existe, mas ela não está sendo aplicada aqui nesse contexto. Tudo bem? Sim. Conseguiu enxergar isso aí, Rubiane? Entendi. Beleza, show de bola. E aí, por isso que E aí o auxiliar ficou no plural, isso, plural porque o sujeito... pessoas. Exatamente, exatamente. Perfeito. Entendi. Tudo bem? Sim. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Qual a próxima questão aí? Professora, 21. Questão 21. Enquanto eu pego ela aqui, pode ir falando aí qual que é a dúvida nessa questão 21. Ela é de crase. E certo. Aí eu gostaria que o senhor me explicasse a B e a D. B e a D. Beleza. Então vamos lá, ele fala assim, ó. Questão 21. O trecho voltei à anterior. Quinto parágrafo. Foi corretamente grafado. Mas qual é a dúvida aqui? A letra B e a D. B e D. Então vamos lá. E o verbo obedecer também pede a preposição a, né? Isso. Aqui ele fala assim, ó. A ordem a que não sei obedecer não parecia difícil pelo seu olhar. O gabarito é letra D. Gabarito é letra D. Show de bola. Mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte. A gente está dizendo assim, ó. A ordem que não sei obedecer, tá vendo? Não parecia difícil pelo seu olhar. E aí, o que acontece? Aqui, Rubiane, é aquela ideia da crase antes do pronome relativo. Nesse caso, esse a que você está vendo aí, ele é somente uma preposição. Ele não é um pronome demonstrativo feminino. Eu não vou dizer a ordem, aquela ordem, não. Aqui é a ordem, a qual ordem. Então, como é que funciona para você distinguir isso aqui, né? Ou falar assim, não, aqui realmente merece uma crase ou não. Então, o que a gente faz? Ó? A gente reconstrói, porque ó, isso aqui ó, é a oração, ó, a ordem, né? A que não sei obedecer, aí vem, ó, não parecia difícil. Então, a primeira oração é essa aqui, ó, a ordem não parecia difícil pelo seu olhar, tudo bem? Tá? E aí o que me interessa é isso aqui, ó, que não sei obedecer. Vamos reconstruir essa oração? Então, eu vou dizer assim, ó, eu não sei obedecer a ordem. Tudo bem? Quando você coloca somente dessa forma, ou seja, dentro aqui da oração que você substituiu pelo pronome lá, vai aparecer a crase porque o que eu quero saber, eu quero que você identifique que aqui existe a preposição a e existe aqui o artigo a, de a ordem, tá vendo? E aí o a mais a vai gerar para você a crase. Só que não podemos esquecer que a gente está diante lá de um pronome relativo. Então, o que a gente tem que fazer? Quando você está em dúvida se aqui vai ou não vai, o que a regra diz é o seguinte, ó, pegue esse nome feminino que está aqui, ó,
Porque uma coisa é fato, tá, Rubiane? Se esse nome já fosse masculino, não iria crase de jeito nenhum, tá bom? Mesmo que você verificasse o que eu vou fazer aqui agora. Se o nome já é masculino, então já pega essa dica aí, ó. Se o nome que antecede o pronome relativo em relação à crase já é um nome masculino, não vai crase. Porque a gente sabe que diante de nome masculino não vai crase. Tudo bem? Só que aqui a gente está com um nome feminino, a ordem. Beleza. O que a regra diz? Troca o nome feminino por um nome masculino. Qual que seria aí um similar de ordem masculino? Pedido. Vamos botar pedido? Por exemplo. Uhum. Isso. Então eu vou dizer assim, ó. Eu vou escrever da seguinte maneira, então, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Eu não sei obedecer. Opa, eu não sei obedecer. Tá vendo? Ao pedido. Ok? Uhum. E aí a gente diz o seguinte, ó. Quando você bota assim, ó. O pedido, tá vendo? Ao que não sei obedecer. Tá vendo que não fica estranho o pedido ao que não sei obedecer? Então é o pedido a que não sei obedecer. Então, a gente costuma dizer que assim, quando você pega um nome similar masculino, e aqui, esse a, tá? Ele permanece ao invés de aparecer o, a gente diz que não vai crase. E se aparecer o ao, vai crase. Então, assim, olhando essa questão, Robiane, eu digo para você que acho que eles deram mole aqui, tá? Porque eu vou dizer assim, ó, a ordem a que não sei obedecer não parecia difícil. Então, a ordem a qual, se eu colocasse aqui, por exemplo, o nome relativo a qual, ele levaria a crase. Se eu trocasse pelo nome masculino, ó, o pedido ao que não sei obedecer, tá vendo? Esse ao que não sei obedecer é estranho, você concorda comigo? Uhum. Então, veja, é uma regra um pouco chata. E assim, na prática, o que a gente fala para esse tipo de construção, Rubiane? Quando a gente consegue observar que este cara aqui, tá? Quando a gente consegue observar, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Quando a gente consegue observar que este camarada que está aqui, esse azinho que está aqui, não é um pronome demonstrativo, e você tem ali a presença do pronome relativo que, a gente costuma dizer que não vai crase, tá? Não é que só vai, é normal ir crase diante do pronome relativo que, quando antes desse pronome relativo existe o pronome demonstrativo de terceira aquela, que é representado pelo a somente. Então, imagine que você tem assim, ó. E outra, se eu entender, né, que isso aqui fosse o pronome demonstrativo, a ordem, né, não parecia difícil. A ordem, aquela ordem, tá vendo? Não tem valor de pronome demonstrativo. Então, assim, geralmente quando você tem a presença desse pronome relativo que e aqui, tá? Não é o pronome demonstrativo junto, não tem porquê muitas vezes ir a crase aqui, ó. Então, a ordem a que não sei obedecer não parecia difícil. Tanto é que se eu trocar pelo a qual, vai crase. Mas permanecendo o que, não. Então, nessa construção aqui, realmente eu tiraria a crase dela. Agora, vamos lá. Ó. Só que daí a preposição do obedecer, aí ela teria que ir lá no a ordem? Isso, aí então, aí é onde eu quero chegar, tá, Rubiana? Esse a que você tá vendo aqui é só a preposição. É a preposição pedida por esse cara aqui, ó. Ah, tá, não tem o artigo ou o pronome demonstrativo, né? Exato, é isso, né? Exatamente. Então, aqui ficaria só a preposição. E por isso não levaria a crase. Agora, veja aqui, ó, na letra D. A mensagem ficou igual, tá vendo? Olha a diferença dessa construção, ó. A mensagem ficou igual, tá vendo? Agora, esse A que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo esse A aqui, ó? Eu posso pensar o seguinte, ó. Aí a mensagem ficou igual àquela, tá vendo? Aquela que recebi.
que recebi. Então, observe que dentro dessa estrutura existe um A preposição que é pedido pelo igual, o que é igual a, e depois do igual tem um outro A, só que esse A que você está vendo aqui, ó, é esse cara aqui, ó, é o aquela. Conseguem entender que esse Azinho que eu criei aqui, ó, é esse aquela que eu tô falando, que não é o que acontece aqui, ó. Porque tá vendo que o nome tá imediatamente antes do A? Aqui tá diferente, ó. Aqui você consegue entender que esse cara tá retomando isso aqui, ó. Percebe? Aquela ideia. Tá vendo, ó? Ideia, ó. Mensagem, perdão. A mensagem ficou, né, ó. A mensagem ficou igual à mensagem, tá vendo, ó? A mensagem que recebi. Só que para não escrever a mensagem ficou igual à mensagem que recebi, eu vou dizer a mensagem ficou igual àquela. O que é aquela? Mensagem. Percebe? Então, aqui você consegue observar que houve sim aqui a ideia de que você tem ali a presença do pronome demonstrativo e sim, você tem a presença do a preposição ali também. Então, neste caso da alternativa D, nesse caso sim, é o nosso gabarito. Por quê? Porque aqui a crase está correta. Já aqui faltou o a. Aqui você não tem a presença do a. Que A é esse? O A que seria para nós aqui o pronome demonstrativo. Porque ele não vai fazer retomada ali da palavra ordem. Entende? Então, o que a gente consegue ver? Que aqui, né, faltou aquela. Não tem, esse cara não existe, ó. Mas existe o A preposição aqui, ó. Por que existe o A preposição? Por causa do verbo obedecer que você está vendo aqui. O professor, e aí no caso, pois não. Só reconstruindo uma outra informação. No caso ali, digamos, né, nessa frase, o verbo obedecer pediu a preposição. Aí, ok, certo. A preposição vai antes do pronome relativo. E Perfeito. Aí, digamos que tivesse um artigo. Esse artigo, se fosse um artigo, ele teria que ser exigido pela palavra anterior a ele? É isso? Então, mas o artigo não viria junto do pronome, tá? O artigo que você está fazendo referência, ele está aqui, ó. É esse cara aqui, Rubiane. Tá? É esse camarada aqui. Então o artigo, caso... a palavra ordem aqui já aceita o artigo A, tá vendo? E tá vendo que o pronome relativo retoma? Por isso que eu escrevi assim, ó. Tá vendo? Ó, eu não sei obedecer. O que eu vou colocar aqui agora? Eu não sei obedecer a ordem. Percebe? Então, observe que o artigo A tá aqui, ó. Olha o artigo A aqui. Sim. Agora, o que eu sei também é que quem obedece, obedece a. Então, é por isso que o verbo obedecer, que é um verbo transitivo e indireto, exige a preposição a. É por isso que eu vou colocar uma crase aqui, ó. Mas eu digo assim, se tivesse esse pronome relativo ali que, para eu colocar a crase antes dele, como tá ali, por exemplo. É o pronome demonstrativo, não é artigo, tá? O que estaria ali seria o pronome demonstrativo. Não, no caso, que nunca seria o artigo, seria se fosse seria o pronome demonstrativo mais a preposição. Exatamente. Entendi. Por que no caso da letra D ele levou a crase? Porque eu tenho um pronome demonstrativo mais a preposição. Então não seria com pronome não vai ter relativo, artigo. nunca seria o artigo, entendi. Não seria, porque se você colocar artigo antes do pronome relativo, você o transforma em um substantivo. Ele deixa de ser pronome, porque o artigo ele faz isso, né? Ele pega outra classe gramatical e transforma em substantivo. Então, você não vai ter artigo ali sem que seja necessário. Entendi, perfeito. Tá? Então, o que você vai ter ali para ter crase é o a pronome demonstrativo. Perfeito. Tudo bem? Agora fica tão claro, né? Agora parece fácil. Mas o contexto é exatamente esse, né? A ideia é essa, né? Para que a gente possa aí trazer um pouquinho mais de facilidade aí para você,
né, estudar na hora da prova lá e arrebentar, se Deus quiser. Vamos lá, qual é a próxima? Professor 24. Vamos ver então. Ele fala assim, ó, assinale a opção em que o termo destacado possui a mesma função sintática do vocábulo sublinhado no trecho. Usava-se máquina de escrever. Então, vamos lá, Rubiane. Máquina de escrever. O que você classificou esse de escrever? Você classificaria sintaticamente de escrever como o quê? Eu vi como adjunta de nominal. Ele é um adjunto adnominal. Por que você tem certeza que aqui ele é um adjunto adnominal e não um adjunto adverbial? Por que você tem essa certeza? Porque, ó, quem que tá vindo antes dele? Máquina. O que é isso aqui, né? O que é máquina para nós aqui morfologicamente? Isso aqui é um substantivo e concreto, perfeito. Muito bem. Substantivo, ainda com a observação dele ser concreto. É um objeto. Mas aí a gente vai eliminar duas coisas aqui com esse raciocínio que você teve. Chamando isso de substantivo, jamais descrever pode ser tratado como advérbio. Por quê? Porque advérbio odeia substantivo. Ok? Então essa é a brincadeira que eu sempre faço. O advérbio odeia substantivo. Eu fiquei com dúvida se isso é um modo, é um instrumento. Eu fiquei em dúvida se isso aí teria valor de advérbio. Não, ele não tem valor de advérbio. Por quê? Porque ele está relacionado a um substantivo. Beleza. Então ele pode ser duas coisas aqui. Ele poderia ser, caso eu tivesse ali a construção, né, propícia para isso, ele poderia ser um adjunto de nominal, ele poderia ser um predicativo, ou ele poderia ser um complemento nominal. Só que você disse, muito bem dito, que aquilo ali é um substantivo concreto. Se ele é um substantivo concreto, o que você não vai ter? Você não vai ter complemento nominal. Então, nós ficamos entre predicativo e adjunto de nominal. Agora, veja, quando você fala assim, ó, usava-se máquina de escrever, eu posso entender que essa construção poderia ser máquina de escrever era usada? Sim, consegue enxergar essa estrutura? Era usada, não. Isso. Só que quando eu escrevo assim, ó, máquina de escrever era usada, né? Quando eu escrevo aqui, ó, máquina, né? A máquina de escrever. Máquina de escrever era usada? Era usada por alguém, por alguma coisa, eu não sei o que é. Eu gerei isso aqui, a ideia de uma voz passiva analítica, enquanto ali estaria numa passiva sintética. Mas o fato é, quem é esse camarada aqui pra gente, ó? Quem é esse elemento que eu vou destacar aqui, ó? Isso aqui para nós é o nosso sujeito. E observe que a expressão de escrever veio junto com o núcleo do sujeito, não veio? Então isso, o descrever lá não pode ser chamado de predicativo. Ele vai ser sim um adjunto de nominal. Então você classificou corretamente. Isso aí é um adjunto de nominal. Beleza? Agora, por que não pode ser então a letra A? Por que não pode ser a letra B? Por que não pode ser a letra C? E por que não pode ser a letra D? Porque o gabarito é eco, né? Isso. O único que você consegue tirar com o mesmo valor aqui de adjunto de nominal é a letra E. Por quê? Porque esse camaradinho aqui, ó, ele está relacionado à palavra memória. Memória é um substantivo concreto. Não é a memória é o ato de memoriar, não tem nada a ver. Memória você vai encarar aí como um ente, né? Mas não como algo abstrato, ok? Se bem que, né, a gente até poderia pensar na ideia de algo abstrato como memória, né? Porque, né, mas se você conseguir abstrair que memória é um elemento, você consegue dar a ele um valor, né? Trazer a ele um valor concreto, né? Então ele se tornaria aí um substantivo concreto.
Mas, porque memória vamos dizer assim, é um ente que pertence ao nosso cérebro, né? A nossa capacidade de memorizar as coisas gera pra gente a memória. Então, o que é a memória? Memória é o ato de decorar. Então, eu até entenderia que isso é um substantivo abstrato, sim. Mas, aqui eu estou qualificando que tipo de memória você tem. Tanto é que você poderia dizer assim, Rubiane, ó. Quando você tem valores adjetivos, você não poderia dizer assim, ó. Memória prodigiosa, tá vendo? Então, isso aqui, ó, prodigiosa, é um adjetivo que é oriundo, né? Ou seja, que faz parte aí da locução adjetiva de prodígio. Então, eu tenho vários tipos de memória. Estou te qualificando uma delas. Então, aqui, esse camarada, ele é um caracterizador. Assim como em máquina de escrever, também é um caracterizador. Eu tenho várias máquinas. Eu estou te dando uma característica de uma delas. É uma máquina de escrever, ok? Qualidade, característica. Então, por isso que a letra E aqui é a resposta. Agora, veja, ó, na letra A, o camarada fala assim, o rapaz tinha nojo. Nojo. Eu não posso ter nojo do nada. Tá vendo? Então, esse camarada aqui, ó, ele pede alvo de nome. Alvo de nome regido de preposição, esse cara aqui é um complemento nominal. Aí depois vem, ó, sempre há decisões fáceis. São decisões quaisquer? Não, são decisões fáceis. Observe que fáceis é adjetivo. Então, esse cara aqui é um adjetivo. Se ele é um adjetivo, adjetivo pede complemento nominal. Tá vendo? Eu já não poderia chamar aquilo ali de adjunto de nominal, por quê? Porque fácil já é adjetivo. E adjunto de nominal não se liga a adjetivo, ele se liga a substantivo. Tudo bem? Uhum. Depois ele fala, o pior de tudo é a demora. Opa, o que é a demora? Esse sim, você tem o verbo demorar. Tá vendo? Você tem o verbo demorar, e aí você tira o R e gera o que a gente chama aí de a demora, né? Então vai ser demora. E pode ser encarada como um substantivo abstrato. E esse tipo de substantivo abstrato, que é oriundo de uma derivação regressiva, opa, esse tipo de substantivo abstrato pode dar um bingo nele para complemento nominal também. E a mesma esse coisa. Não pode ser adjunto, professor. Não, de jeito nenhum. Quando você fala demora do navio, é o ato de demorar, tá vendo? E eu preciso do alvo dessa demora. Tá vendo? Quem realiza essa demora? Aí você vai falar, pô, professor, mas aqui, nesse caso, a demora do navio é o navio que está demorando, tá vendo? Só que veja, eu não posso ter a demora do nada. Tem que ter um alvo para ela. O que é a demora? É o ato de demorar. Mas qual é o alvo dela? Tá vendo? A demora do encontro, a demora do navio, a demora de fulano, a demora de Beltrana. Então, assim, embora possa trazer esse valor de posse, né? Como se fosse ele que realizou a demora, tá vendo? Nesse caso, por ele ser esse tipo de substantivo abstrato oriundo de uma derivação regressiva, normalmente esses caras pedem complemento nominal e não adjunto de nominal. Tudo bem? E estou com vontade de suprir o item. Tá vendo? Quem tem vontade de alguma coisa. O alvo da sua vontade está aqui, ó. Então, mais uma vez, aqui sim eu tenho um substantivo abstrato também, e aqui está o alvo dele funcionando para a gente aqui como um complemento o quê? Nominal. Então, todos esses elementos aí estão funcionando para a gente como complementos nominais. Agora, quando você fala assim, o pior de tudo é a demora do navio, tá vendo? Esse demora do navio é o ato do navio demorar. Aí você vai dizer, pô, então existe a demora como um elemento qualificador, o navio qualifica o tipo de demora? Não. Ele é o alvo da demora. Por exemplo, quando você fala assim, a demora, tá? Em realizar tal coisa, a demora de fazer tal coisa, tá vendo? Então são alvos da demora, e não que o elemento que está ali é que realiza a demora. A demora ela é realizada por alguém, por alguma coisa, mas qual é o ato que se demora? Ou seja, qual é o alvo dessa demora? Aí a demora para fazer tal coisa, a demora para ter tal coisa. Então, esses elementos funcionam para você como complementos nominais e não adjuntos adnominais.
Embora, sim, tô bem sincero para você, aqui geraria uma certa confusão, não é confusão, uma dúvida também, porque eu falei, pô, o navio é que tá demorando, então ele é o agente da ação, tá vendo? Então daria a entender aqui que ele seria um atitude nominal também. Então, assim, é uma questão um pouquinho chata. Agora, uma coisa é fato, a letra E não tenho dúvida. Uhum. Então, é aquilo que eu sempre falo pro aluno. Pô, fiquei, na hora da prova me deu dúvida. Pô, é o navio que realiza a demora. Beleza. Mas e aí? Entre a demora do navio, que demora é um substantivo abstrato, oriundo de uma derivação deverbal, e geralmente esses substantivos perdem complemento nominal. E o outro, que está muito parecido com o exemplo dado, porque é a mesma coisa, existem várias máquinas. E aí eu vou e qualifico uma delas. Existem várias memórias. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de prodígio, tá vendo? Então, eu tenho várias memórias e eu vou e caracterizo um tipo delas, classifico um tipo delas. Então, entre a letra E e a letra C, pô, letra E, sem dúvida. Uhum. Ah, Entendi. professor, mas pode ser que o gabarito seja anulado porque eles entenderam que o navio é o detentor da demora. Brasil, mas você marcou a melhor opção aqui para você. Uhum. Tudo bem? Perfeito. Uhum. Show de bola. E aí, a Entendi. E a próxima? 25? 25? Tá, quanto ao sujeito. Questão de número 25. Qual é a dúvida aí na questão de número 25? Ele perguntou quanto ao sujeito. E o Certo, gabarito é a letra A. certo. É, mas ele quer, eu preciso procurar um sujeito que seja no plural, por exemplo? Vamos ver, ó. Será que é Assinale isso a que ele opção quis cujo dizer? período apresenta a mesma inversão de ordem gramatical, quanto ao sujeito que se observa no fragmento. Então aqui, ó, ele tá jogando da seguinte situação, ó. Você tem o verbo e em seguida o sujeito. Tá? Surgiram novos sites de relacionamento. Então, porque a ordem direta, ela é o quê? Sujeito, verbo, complementos e os advérbios. E aqui, o que ele fez? A ordem que ele gerou aqui é verbo e sujeito. Então, quando ele fala assim, ó, era o simples rapaz feliz, tá vendo? Ó? Era o rapaz feliz, tá vendo? Era o rapaz feliz. Então, eu tenho verbo. Porque começou com verbo também. Então, mas ó, veja, eu tenho verbo, sujeito, pessoa, mas tem ali simples. Tudo bem, mas isso faz parte do teu sujeito. Porque se a gente fosse raciocinar aqui, não ficaria assim, ó. O simples rapaz, tá vendo? Ó? O simples rapaz era muito feliz. Concorda comigo? Sim. Uhum. Então, veja, a sequência da inversão dele aqui foi exatamente igual à sequência do outro. Verbo e sujeito. Então ele botou, era o simples rapaz, bingo. Aqui eu tenho verbo e sujeito. Então é o mesmo tipo de inversão lá de cima. Vamos ver a letra B? Ó, estaria tranquilo se fosse promovido, tá vendo? Estaria bastante tranquilo se ele fosse promovido. O se fosse promovido, tá vendo? Não tem nada. E o estaria, quem é que estaria bastante tranquilo? Oculto, né? Eu estaria. Eu estaria, ele estaria, né? Uhum. Tudo bem? Aqui não tem inversão nenhuma. É porque o sujeito aqui é oculto, né? Sim. Mas não tem inversão aqui. Se for o sujeito for ele estaria bastante tranquilo, não tem inversão. Se ele fosse promovido, não tem inversão, tá vendo? Uhum. Agora, poderia haver, aí não tem sujeito aqui, tá vendo? Ó, poderia Uhum. haver, não tem sujeito. Sujeito aqui não existe. Por que o sujeito não existe aqui? A gente Por cai causa naquela do verbo situação do haver, quê? né? Isso, né? A gente cai naquela situação lá do verbo haver no sentido de existir. Então aqui eu tenho uma locução verbal aqui, ó, e aqui o seu sujeito não existe, tá? O sujeito não existe aqui. Então poderia haver o quê? O mal. Objeto direto, o mal. Poderia haver o quê? O mal, o qual o mal, né, que por anos temiam. Então eles, tá vendo, ó? Eles, sujeito oculto, ó, ou indeterminado, não sei se ele faz referência a alguém, mas a gente poderia entender como ele se estiver preso num contexto. Então eles temiam, tá vendo? O mal. Então, eles temiam o mal, que é esse que você tá vendo aqui. Porque o que é pronome relativo que retoma mal, tá vendo? Uhum. Só que aí você vai falar, professor, mas aqui existe uma inversão, ó. Por anos temiam, tá vendo? Então,
Porque se você fosse ver a inversão que tem aqui dentro, porque aqui dentro você tem uma inversão também. Aqui, ó, a frase seria assim, ó. Eles temiam, tá vendo? Eles temiam o mal, tá vendo? O mal por anos. Essa aqui seria a ordem direta, Rubiane. Então, existe uma inversão aqui dentro? Existe, mas não é a mesma inversão, porque ele usou o advérbio antes do verbo, tá vendo? Então, de qualquer maneira, embora aqui haja uma inversão também, veja, no primeiro fragmento, porque você tem duas orações aí, mas no primeiro fragmento não tem inversão, não tem sujeito, né? E logo em seguida vem o verbo. Agora, o segundo fragmento, que é depois do pronome relativo, né? Porque esse que aqui, ele é um pronome relativo, né? Aí, depois dele, tem inversão? Tem inversão, só que não é igual a que ele te sugeriu, né? Apresentou. Porque aqui ele te apresentou, ele inverteu o sujeito. Aqui ele inverteu o advérbio. Tá vendo? Não é a mesma. E ele é bem taxativo lá, né? Ele quer que seja a mesma inversão. Beleza? Tá lá pra gente lá no nosso fragmento lá do comando da questão. Ó, a mesmo tipo de inversão. Ó, mesma inversão de ordem. Que inversão é essa? Verbo mais sujeito, tá vendo? Essa é a inversão que ele fez. Porque o normal é sujeito mais verbo, mais complementos, mais advérbios. Essa é a ordem direta, né? E a inversão que ele fez aqui foi verbo e depois sujeito. Então, o que a gente pensa aqui? O que a gente... Opa, é esse tipo de inversão que eu tenho que ter, né? É nessa ordem aí que eu tenho que ter. Beleza? E aí, na letra C aqui, ele botou advérbio aqui, né? Então, isso aqui tá funcionando pra gente como um advérbio e depois mais verbo, tá vendo? Então, ó, há uma inversão aqui? Há uma inversão, mas não é a inversão que ele quer. Igual, né? Não é igual. Aí a letra D, transformou-se no aprendiz de malandro. Tá vendo? Transformou-se no aprendiz. Quem se transforma em alguém, em alguma coisa, tá vendo? Eu não posso ser aprendiz do nada, aprendiz do vazio. E aí eu posso dizer que ele transformou-se. Mais uma vez eu tenho aqui um sujeito oculto. Ó, ele transformou-se. Então eu teria sujeito, ó, bingo. Ó, sujeito, bingo. Verbo, bingo. Complemento, bingo. Aqui tá na ordem direta. E depois, ó, condenou o culpado, tá vendo? Ó? Então ele condenou fulano. Eu condenei, tu condenaste e ele condenou, tá vendo? Ó, então ele pode ser o juiz, né? Esse ele aqui a gente poderia dizer assim, ó, o juiz, tá vendo? Vou botar com letra maiúscula aqui pra ele. Ó, o juiz, olha lá, condenou, que é condenou, né? Condenou José. Esse camarada aqui pode ser José, ok? Que é o ele, na verdade, também, né? Ok? Só pra gente poder entender que isso aqui tá implícito, né? E esse ele não é esse ele aqui, tá? São diferentes. Por isso que eu escrevi o juiz aqui embaixo. Então, o juiz condenou José, e aí o José é representado por ou, tá? Condenou José o quê? Culpado, tá vendo? Então eu tenho sujeito oculto, verbo, objeto, predicativo, tá vendo? E outro objeto indireto aqui, ó. Condenou José ao infrator contumaz. Condenar alguém a, tá vendo? Então, assim, isso aqui, embora o predicativo tá no meio do caminho ali, mas não deixa de ser uma ordem direta também. Não tem ordem inversa aqui. E mesmo que... mas eu entendi que o culpado não deveria estar ali, então pô, pode ser uma suposta... Não, pode ser uma ordem inversa aí, porque o predicativo viria depois. Depende, o predicativo tá vindo depois do objeto dele, não tem outra posição para ele ali, ok? E aí, mesmo que eu entendesse que o culpado tá invertido, não é o tipo de inversão que ele quer, porque o sujeito aqui é oculto, né? Tudo bem? Entendi. Belezinha? E aí, ficou mais claro agora essa questão? Nossa, ficou. Beleza, qual é a próxima? Professora, 27, ele fala sobre ambiguidade. 27, tá? Questão 27, ambiguidade. Não se observam ambiguidades no trecho. E aí ele fala lá, né? Secretamente despeja ingredientes que aumentam o seu apetite. Te espiona em momentos inimagináveis da sua vida, para estudar
os seus hábitos, gostos e preferências. Então, veja, não se observa ambiguidade no trecho. Não tem, tá vendo? Porque, veja, ó, quando ele fala assim, ó, secretamente despeje ingredientes que aumentam o seu apetite. Então, é o apetite de alguém, tá vendo? Uhum. Te espiona. Então, né, aqui ele já traz o valor de uma segunda pessoa, né? Então, tal coisa espiona você, tá vendo? Tal coisa espiona você, te espiona em momentos inimagináveis da sua vida. É a vida daquela mesma pessoa que aumentou o apetite, tá vendo? Para estudar os seus hábitos, os hábitos da pessoa que aumentou o apetite que tem a sua vida, tá vendo? Então, esses pronomes possessivos, seu apetite, sua vida, seus hábitos, seus gostos e preferências, ok? Então, é aquilo que. Lembra que eu falei? Eu não tinha nem olhado a questão ainda. Eu falo, o que eu falei pra você? Ó, geralmente, quando a banca vai trabalhar esse contexto aí dos pronomes demonstrativos que geram para você a ideia de ambiguidade. Geralmente, esses camaradas aí geram ambiguidade para você. Beleza? Mas e aí, qual tá sendo a dúvida aqui? E aí, ele deu o gabarito como a letra D. Gabarito como a letra D. Que aquela ali assinale a opção que também apresenta apenas um sentido, ou seja, não tem mais de um sentido. Ó, o deputado saudou o presidente e solicitou ajuda. Então, quem é que saudou o presidente? O deputado. E quem é que solicitou ajuda? O deputado. O que não o surpreendeu. Não surpreendeu quem? O presidente, tá vendo? Você consegue enxergar, ó, deputado saudou o presidente. Tá vendo? O deputado cumprimentou o presidente. E solicitou ajuda. Quem é que solicitou ajuda? O deputado. Foi o deputado, porque foi o deputado que saudou, tá vendo? Foi o deputado que puxou conversa. Então o deputado foi lá, e aí, seu presidente, tudo bem? Ó, tô precisando de uma ajuda. Então, ó, o deputado saudou o presidente e o deputado solicitou ajuda. E aí ele fala assim, o quê? Ou seja, isso, o quê? Solicitar ajuda, tá vendo? Isso, o qual isso não surpreendeu o presidente. Percebe? Esse o que eu podia trocar por o qual? Depois da vírgula ali, não? O que? Só o que, né? A palavra que pode... Tá. Então, mas aí você tem... Até poderia, só que você tem um o ali, né? Aquele o é um pronome demonstrativo. Ok? Esse o que você está vendo aí é um pronome demonstrativo. Então, se você colocar o qual, aí vai ficar estranho, né? Porque aqui ele faz uma retomada, o Rubiani. Você não pode esquecer que aqui ele está fazendo uma retomada, tá? Você tem isso aqui, ó. Esse ozinho que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Ele retoma toda essa função aqui, ó. Solicitou ajuda. Porque você está dizendo assim, ó. O deputado saudou o presidente e solicitou ajuda. E aí você vai dizer o que, tá vendo? O que não o surpreendeu. E aí você vai dizer isso, tá vendo? Isso, o qual isso não o surpreendeu. Então, esse que, ele retoma esse o que tá aqui, ó. Então, ele é necessário. Esse camarada, ele é necessário para que você entenda que ele está fazendo a retomada ali da ação anterior. Então, trocar só por o qual fica meio sem nexo. Mas o que é esse o qual? Entendeu? Então, aqui, a melhor construção seria essa aí mesmo. Tudo bem? Entendi, Mas vamos lá. Então aqui são esses que podem ser ambíguos, né, professor? O seu, claro, né, dependendo do contexto. O seu... Então, mas, assim, existem outros tipos de ambiguidade. Então, por exemplo, quando você fala... Lembra uma questão que a gente já resolveu a questão de ambiguidade na nossa lista anterior. Se não me falha a memória, acho que na prova passada que a gente usou como lista... Foi do C, foi do... Tinha, quando ele fala... não sei o que do ministro, né? Aí você, mas o ministro pode ter promovido alguém ou o próprio ministro pode ter sido promovido. Se promover, entendeu? Isso gera ambiguidade. Sim. Entendeu? Neste caso aqui, eu estou te dando um exemplo de que as bancas costumam trabalhar esse pronome possessivo, esse pronome demonstrativo como ambiguidade. Sim, sim.
Não, pois é, mas era isso que eu queria, assim, mais ou menos saber normalmente quais que ele... Então, esses pronomes Uhum, demonstrativos de terceira, seus, suas, tem que tomar cuidado porque eles podem gerar ambiguidade. Não quer uhum, dizer, por exemplo, aquele trecho lá, todos têm e nenhum deles gerou duplo sentido. Agora, vamos lá, ó. Na letra A, o ministro comunicou a seu secretário que ele seria exonerado à tarde. Quem vai ser exonerado? O ministro ou o secretário? o O que você acha? ministro, né? O ministro comunicou a seu secretário que ele seria exonerado. Beleza, mas você concorda que pode ser tanto o ministro quanto o secretário? Porque a Sim, ambiguidade, tá? aham, A ela ambiguidade, ela tá pode presa trazer. aqui, ó. Quem é esse ele? Esse ele pode ser tanto seu secretário, quanto pode ser o ministro falando pro secretário que vai ser exonerado. Tá vendo? Então, esses dois elementos aí, eles podem fazer referência aí de duplo sentido. Tá vendo? Ele está dizendo assim, ó. Ele está falando assim, vamos supor que o secretário se chame José. Ele vai dizer assim, ô José, você vai ser exonerado. Aí você não tem dúvida, concorda comigo? Uhum, Mas ele poderia dizer assim, ô José, eu vou ser exonerado. Também você não tem dúvida, concorda comigo? Mas sim. quando ele construiu daquela forma ali, você não sabe se ele está se referindo ao secretário, sendo ele o secretário que vai ser, ou ele o ministro que vai ser. Eu costumo dizer o seguinte: quando você lê a primeira vez, você entendeu que foi o ministro? Sim. Mas quando você lê de novo, é possível que o secretário também seja? Sim. Então isso é ambiguidade. Você conseguiu enxergar agora? Quando ele fala assim, o ministro Aham, comunicou ao seu secretário que ele, o secretário, seria exonerado. Ou o ministro comunicou ao seu secretário que ele, o ministro, seria exonerado. Então, se como o ministro seu, deu certo, mas como o secretário deu certo também deu. Então, isso é ambiguidade. uhum, entendi. Beleza? Vamos ver o de baixo. Ó. Roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar no projeto. Tá vendo? Roubaram a mesa do gabinete. Eles roubaram a mesa do gabinete. Roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar no projeto. Roubaram a mesa do gabinete. Na qual mesa? Em que eu costumava trabalhar no projeto. Peraí que aqui, tô tentando achar ambiguidade aqui. Roubaram a mesa do gabinete. Em que... tá. Pô, essa ambiguidade aqui, ela é chatinha, tá? Mas vamos lá. A ambiguidade tá aqui, ó. Ó, eu costumava trabalhar, tá vendo? Você pega aqui, ó, eu costumava trabalhar. Mas eu costumava trabalhar na mesa ou eu costumava trabalhar no gabinete? Entendeu? Ah, Porque ele pode falar assim, ó, roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar. Pode ser que ele tá se referindo à mesa, porque ele trabalhava na mesa, ou ele trabalhava no gabinete onde roubaram a mesa, entendeu? nossa, Então, essa é a estrutura aqui do duplo sentido, né? Você consegue entender. Aí a gente vai cair naquela situação que eu falei pra você. Você consegue entender? Ele tá falando assim, ó. Eu costumava trabalhar no gabinete que roubaram a mesa. É possível isso? É possível. Então, bingo aqui. Agora, é possível também assim, ó. Eu costumava trabalhar na mesa do gabinete, tá vendo? Que roubaram. Você consegue entender que aham, eu poderia também pensar que ele está se referindo à mesa? Por que está tendo essa ambiguidade aqui, o Rubiane? É por causa desse pronome aqui, ó. Ele é o gerador de ambiguidade. Esse pronome relativo que, neste contexto, ele é gerador de ambiguidade. Quer acabar com essa ambiguidade? Quero, professor. Vamos acabar com ela, Rubiane? Então vamos dizer assim, ó. Roubaram. Eu vou botar 3 pontinhos aqui, porque é tudo aquilo ali para não ficar escrevendo aqui, tá? Ó, uhum, roubaram a mesa do gabinete. Tudo tá aqui dentro desses pontinhos aqui, tudo bem? uhum, Aí eu vou dizer assim, ó. A qual. Tô falando de quem? A qual. Aí eu vou colocar pontinho aqui eu, também. A qual eu costumava trabalhar no projeto. Mas eu tô falando de quem? Quando eu botei a qual, eu tô falando de quem? estou retomando tudo, né? Roubar. Não, tudo não. Não, não. Você tá retomando só a mesa. É o feminino, por isso que eu escrevi a qual. Ah, tá, verdade, tá.
Percebe? Então eu vou dizer assim, ó, roubaram a mesa do gabinete, a qual mesa, tá vendo? Tá. Então não tem ambiguidade. Agora, se eu lesse a frase assim, ó, roubaram a mesa do gabinete a qual eu costumava trabalhar no projeto. Não tem ambiguidade. Ele tá falando da mesa. Agora, roubaram a mesa do gabinete, o qual eu costumava trabalhar. Agora eu tô falando de quem? Agora o gabinete, né? Entendi. Então não tem dúvida. Então, quem tá gerando ambiguidade aqui para você é o pronome relativo que. Ele é o gerador dessa ambiguidade, porque o que ele te dá tanto margem para você entender que é a mesa do gabinete, mas é a mesa ou só o gabinete. Então, por isso que eu falei, é possível dizer que ele costumava trabalhar na mesa? É possível dizer que ele trabalhava no gabinete? É. Então existe uma ambiguidade aqui. Deu para entender? Deu. Nossa, entendi. Aí, como que eu quebro essa ambiguidade? Trocando por aqueles dois ali. Se eu falar a qual, não tenha dúvida. Se eu falar a qual, tô falando da mesa. Pode ser até a mesa do gabinete, tá? A mesa do gabinete, mas tô falando da mesa. Agora, se eu falo o qual, aí eu tô falando do gabinete. Percebeu? Entendi. Tudo bem? Beleza? E aí, vamos lá para a letra C agora. Sendo indisciplinado, o chefe admoestou o funcionário nesta manhã. Quem que é o indisciplinado? É o chefe ou o funcionário? O que você me diz? Aí você vai dizer, professor, o chefe pode ser indisciplinado e por isso ele perturbou o funcionário. Mas eu também posso entender que o funcionário é que é indisciplinado e por isso que o chefe chamou a atenção dele. Entendeu? O indisciplinado aqui está servindo tanto para o chefe quanto para o funcionário. Então existe uma ambiguidade aqui. Deu para entender, Rubiane? Sim. Tá? Então, da forma como ele construiu essa estrutura, ela não ficou boa, né? Ela gerou pra gente a possibilidade aqui, né, de atribuir essa indisciplina tanto ao chefe quanto ao funcionário, ok? Admoestar aí significa pra gente, né, advertir, tá? De maneira branda, exortar também. Então, eu posso dizer que o chefe exortou o funcionário por ser indisciplinado, tá vendo? Ou você pode dizer que o chefe, por ser indisciplinado, né, como se diz, censurou, né, repreendeu o funcionário. É porque assim, a gente sempre pensa, né, naquele lado, né? Pô, se o chefe tá repreendendo o funcionário, é porque quem é o indisciplinado é o funcionário, tá? Mas, veja, eu posso sim ter o contexto aqui de que o chefe aqui é o indisciplinado, tá bom? Joia. Ok? É uma ambiguidade chata porque, assim, o normal é que, né, o chefe geralmente repreende alguém porque esse alguém é que é o indisciplinado, né? Mas, sim, né, semanticamente falando, eu posso dizer que o chefe é um indisciplinado e mesmo assim ele repreendeu o funcionário, tá vendo? Então, é possível atribuir essa qualidade também ao chefe, não só ao funcionário. E depois a letra E, né? Depois de examinar o paciente ansioso, tá vendo? Depois de examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. Ó, depois de examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. Se eu não escrevi errado essa frase, né? Ó, depois de examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. Uma senhora chamou o médico, não tem dúvida, né? Quem é que chamou o médico? Uma senhora. Uma senhora chamou quem? O médico, beleza. Mas depois de examinar o paciente ansioso. Então, aí é que tá. O que tá estranho aqui, depois de examinar o paciente ansioso. Ah, entendi. Caramba. Olha que interessante, né? Essa ambiguidade aqui. Legal essa, hein? Ele fala assim, ó, depois de examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. Aqui eu posso entender o seguinte, ó. Depois de examinar o paciente, tá vendo? Depois de examinar o paciente ansioso, peraí, eu tinha enxergado aqui, agora fugiu a explicação. Depois de examinar o paciente
ansioso. Talvez o colocar o ansioso para o médico ou para o paciente. Agora, o senhor lendo... Então, não dá para entender isso, Rubiane, porque tá nítido aqui pra gente, né? Tá nítido aqui pra gente que quem tá ansioso aqui é o paciente, pô. Porque se a senhora tivesse ansiosa, seria, né, uma senhora ansiosa. Se o médico tiver ansioso, pô, mas ela chamou o médico e o médico é ansioso? Não. Ó, depois de examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. Peraí. Depois de o médico. Ó, depois de o médico examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. O médico ansioso chamou uma senhora depois de examinar o paciente. Ó, vamos lá. Essa frase tá muito estranha. Concorda comigo que quem pode examinar o paciente não pode ser uma senhora? Sim. Concorda comigo? Uhum. Vamos trazer aqui a semântica da situação, né? Eu não posso, deixa eu vir aqui no meu, sair do fundo aqui, senão eu tô em cima da frase aqui, né? Então, olha só, quando ele fala assim, ó, depois de examinar o paciente ansioso, uma senhora chamou o médico. Assim, o que que eu enxergo aqui, Rubiane? A senhora não foi a senhora que examinou o paciente, concorda comigo? Sim. Então, essa frase deveria ser assim, ó. Depois de o médico examinar o paciente ansioso, o médico, chamou uma senhora. Tá vendo? Então, essa qualidade ansioso, ela pode ser atribuída tanto ao paciente quanto ao médico. Eu posso dizer assim, o médico ansioso, depois de examinar o paciente, chamou uma senhora, tá vendo? Você consegue enxergar essa frase? Aham, sim. Ó, se eu for escrever aqui, eu vou dizer assim, ó, o médico ansioso aí vem depois, vou botar aqui, ó, depois de, né? Depois de examinar o paciente, chamou uma senhora, tudo bem? Uhum. Mas eu posso dizer assim, ó, o médico, depois de examinar o paciente ansioso, tá vendo? Chamou uma senhora. Então, eu posso tanto entender que é o médico que, ao examinar o paciente, estava ansioso, quanto, ao examinar o paciente é que estava ansioso. E aí ele chamou uma senhora, o médico, ou tanto o médico pode ter chamado uma senhora, quanto o paciente chamou uma senhora, mas normalmente é o médico, né, que vai fazer as coisas. Mas pode ser que a ambiguidade está em cima do verbo chamar, ou foi o paciente que chamou a senhora ou foi o médico que chamou a senhora. Também é uma possibilidade que você tem aqui. Então, assim, é uma estrutura um pouco, porque ele inverteu muito a ordem das coisas aqui, mas essa qualidade ansioso, ela só pode ser atribuída ou ao paciente ou ao médico. Concorda comigo? Não dá para atribuir à senhora, porque senão seria feminino. E aí eu não teria dúvida a quem estaria fazendo essa referência. Por isso que ele deixou no masculino. E aí eu só construí a oração na ordem que traz o sentido mais adequado, que é o médico que realiza o exame. Então, o médico examinou o paciente ansioso, tá vendo? Então, eu posso dizer que o médico examinou o paciente e o paciente é que estava ansioso, ou o médico examinou o paciente e quem estava ansioso era o médico. Entendeu? E aí, por causa disso, ele chamou uma senhora. Ou seja o paciente, seja o médico. Entendeu? Então, assim, é dessa maneira que você vai conseguir enxergar essa ambiguidade. Senão, né, não tem como você ter outro tipo de construção aí para entender que, nesse caso aí, você teria um tipo de ambiguidade. E aí, então, ficou a letra D mesmo como a melhor resposta aí pra gente. Tudo bem? Joia. Qual a próxima? 29. 29. Vamos lá, 29.
ele traz uma locução adverbial e pede uma do mesmo grupo semântico. Certo. E Vamos essa lá, locução então. adverbial é à toa. À toa. E o gabarito é a letra C. Tá. Vamos tentar entender aí o seguinte, né? Primeiro, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: qual é o valor dessa locução adverbial nesse contexto que ele te deu? É isso que você tem que saber. Primeiro, qual é o valor dessa locução aí? Né? Quando ele fala assim, não é à toa, né? Então, veja, ó. É o modo como tá? Isso, exatamente. É isso que você tinha que entender aqui. Fala, pô, essa locução que ele tá chamando aqui, qual é o valor semântico dela? É de modo. Então, como é que ele estava? À toa. Ele estava como? À toa. Tá vendo? E aí fica nítido que a sua resposta, uma delas, se não tiver outra aqui, né? Mas uma delas seria a letra C mesmo, né? Por que seria a letra C? Porque você está tendo aqui, nesse caso, né? Você está tendo aqui a ideia da seguinte estrutura, né? Ó, a letra C aqui é o nosso gabarito. E por que é o nosso gabarito, né? Isso, ó. Olha, ela revisou todos os documentos importantes antes da reunião. E como ela fez isso? O X da questão aqui é como. A mesma coisa aqui. Como ele se encontrava aqui? Tá vendo? Se você, para achar essa ideia do à toa, fez a pergunta como, os advérbios aqui de baixo tem que ser feita a mesma pergunta. Para que você, então, veja o mesmo nexo semântico entre eles. Então veja, quando você fala assim, ó, de forma alguma, os novos regulamentos afetarão. Então isso aqui é de negação, pô. Tá vendo? Isso aqui seria, o similar para ele seria não. Os alunos entraram na sala e rapidamente foram para dentro da biblioteca. Opa, isso aqui é lugar. Tá vendo? Ir para, em direção. Eu posso entender que isso aqui é lugar, mas a preposição indica direcionamento, movimento. Mas para dentro da biblioteca é um lugar. Tá vendo? Dedicou-se, tá vendo? Dedicou-se de todo o coração. E agora? Como que ele se dedicou? De todo o coração? Será que agora esse aí também não teria um valor pra gente de modo? Tá vendo? Quando você fala essa expressão de todo o coração, você não pode dizer que ele dedicou-se muito? Hã? Dedicou-se integralmente? Pode ou não pode? Com certeza. Dedicou-se totalmente? Então, o valor aqui é de intensidade. Beleza? Então, o valor que eu vou trazer aqui para essa expressão é de intensidade. Beleza? E às vezes não é sempre, né? Então, isso aqui, a brincadeira de às vezes não é sempre, é porque sempre é tempo. Então, esse valor aqui que tem é tempo, né? E veja, às vezes você entende como frequência. E frequência é tempo. Opa. E frequência é tempo. Tudo bem? Então, por isso que realmente a letra C é o que responde o como, né? Na verdade, dava até para ter feito ela meio rápido, né? Sim, exatamente. Com esse direcionamento. Sim, essa é a ideia, né? Esse é o intuito. Professora, a próxima é 33. 33? A 33, ele... Sim, peraí. Aí a questão 33. Assinale a opção em que, no contexto, os pares de verbos se relacionam diretamente com a definição de extrativismo e de... eu botei aqui atenção, mas é retenção, né? Não, é atenção mesmo. Perdão. É atenção, É atenção, beleza. É isso mesmo. Então, assim, é uma questão teoricamente simples, né? Eu não consegui nem responder essa não foi a única que eu não respondi. Eu não então, consegui nem... Para você responder essa questão, você tem que ver a definição da palavra extrativismo. O que é o extrativismo? É o ato de retirar algo da natureza. E o que você faz com o peixe? Extração mesmo, né? E o que você faz com o peixe? Quando você o fisga? Eu tiro ele...
Você não vai pescar, do ele não. lago, do rio, do mar, seja. Então, assim, Nossa. quando você pega o sentido da palavra extrativismo, você vai ter que é a retirada da natureza de produtos ou recursos não cultivados. Plantas, animais, madeiras, rochas, etc. Tá vendo? Com o fim de comercializá-lo ou industrializá-lo. Outra situação é atividade exercida de forma destrutiva, sem cuidados de preservação de espécie, nem qualquer preocupação ecológica, tá vendo? Então, assim, quando você planta né, a alface, vai lá e colhe, isso não é extrativismo. Então, não pode ser recursos que você cultiva, e sim algo que pertence à natureza. Então, veja, ler é extrativismo? Não. Identificar é extrativismo? Não. Consumir, aí é próximo, né? Eu posso estar relacionado ao consumo de algo da natureza. Oferecer, não. Então, ou você ficaria com consumir, ou você ficaria com fisgar. Só que o melhor é fisgar, porque o fisgar é o ato de você prender algo em uma fisga. E aí, normalmente, esse termo fisgar, ele é utilizado para pesca. Então, se a pesca for desmedida, a tal da pesca predatória, você está destruindo a natureza. Tá vendo? Então, você está gerando um extrativismo indevido. Nossa. E em relação à palavra atenção, aí atenção é nomear? Não. Não pode ser nomear, né? Mas aí ver, pode ser. Ver está relacionado com atenção. Estudar pode estar relacionado com atenção. Dizer, não. E reter, sim, tá vendo? Quando você está, né, com atenção em algo, significa que você retém a sua visão naquilo. Por isso que visão, né? Por isso que ver poderia ser tido aqui talvez como atenção. Mas a melhor resposta aqui é a letra E mesmo, tá? Eu fui lá no texto, li, reli, em todos os então. parágrafos que estavam as palavras. Certo. Então, mas nesse contexto aqui, o que a gente tem que entender é o seguinte: esse é aquele tipo de questão que vai te cobrar conhecimento da palavra. Aqui, pode ser que no texto, se você lesse um pouquinho mais ali, você... vou ficar com essa ideia aqui, mas o X da questão aqui, tá? O que realmente, o cerne da questão aqui é o fato de você saber qual é o significado dessa palavra aqui. Okay? Se você soubesse o significado dessa palavra, aí você atribuiria aí a fisga, né? Que é o ato de prender alguém a uma fisga com o intuito de retirá-lo da natureza. É o caso do peixe, né? A pesca predatória, a pesca desmedida gera um extrativismo. Veja, extrativismo é o ato de retirar algo da natureza. Não necessariamente é predatório. É destrutivo, entendeu? O extrativismo não é destrutivo. Só que ele pode ter o contexto destrutivo se você tomar ações desmedidas. Então, o extrativismo em excesso gera destruição, entendeu? Se você está num lugar onde lá tem um minério, esse minério aí, ele é responsável aí para, sei lá, manter ali o pH da terra, entendeu? Não deixar a terra ficar ácida, alcalina e tal. Ou seja, se você ficar retirando muito esse minério, você vai alterar aí o pH da terra, e ao alterar o pH da terra, você pode matar uma plantação ali. Você pode matar uma floresta inteira. Então, o extrativismo significa o seguinte: eu fui lá e tirei uma pedrinha dessa para mim. Beleza, até aí é um extrativismo, mas não é destrutivo. Agora, se todo mundo for lá, essa pedra aqui faz tal coisa, todo mundo vai lá e tira um pedaço dessa pedra, desse minério, pode ser que a terra não mais responda conforme ela deveria responder, e por causa disso, toda aquela fauna, né, na verdade flora que está ali, ela poderia ser levada à morte, entendeu? Então, o extrativismo é o ato de retirar algo da natureza, e aí ele pode ser predatório e destrutivo. É isso que eu queria dizer, né? Não que o extrativismo seja destrutivo, ele não é. Mas em excesso, sim, torna-se algo predatório, algo destrutivo, entendeu? Entendi, perfeito. Não, mas o principal é entender que
nem precisaria ter ido ao texto, né? Ir lá eu fui lá no texto. Assim, lógico, para eu justamente ir pegando esse feeling, assim, né? Entendi, perfeito. Sim, mas assim, o ideal é ele está relacionado a um texto. Talvez o texto esteja falando sobre isso. Entendeu? Então ele pode te levar a esse entendimento. Opa, o texto aqui está falando de retirada de coisas da natureza. Em algum momento no texto ali ele vai chamar atenção para isso. Entendeu? Sim. Beleza. Sim, perfeito. Porque como tem um limite de tempo e tal, que assim, no sentido de que não seria impossível resolvê-la sem ir ao texto, indo ao sol, obrigando a ir ao texto, né? Sim. Assim, no momento, se o tempo está apertado e tal. Legal. Professora, 34, eu queria tirar só a dúvida se o termo paupérrimas que traz aqui, ele é coloquial, esse termo? Paupérrimo? Então, o que ele fala aqui é o seguinte, ó. Nessa questão ele fala, assinale a opção em que também apresenta coloquialidade com a utilização do termo destacado. Então, assim, o termo destacado, ele teria que trazer para você ele ser tratado como coloquial. Então, nunca vi situação igual. São paupérrimas as pessoas dessa periferia. Então, veja, quando ele usa essa forma, porque assim, o paupérrimo, ele seria o adjetivo, né? O que a gente chama aí de superlativo do adjetivo pobre, ok? Então você está relacionado isso ao adjetivo pobre. Então esse é o tal do superlativo, que significa uma pessoa pobríssima, uma pessoa muito pobre, extremamente pobre, ok? Só que nesse caso, o sentido que ele está querendo trazer aí é um sentido, vamos dizer assim, de meio que dizendo que a pessoa é quase uma... Assim, a gente tem que entender aqui, Rubiane, que eu não estou pegando a palavra isolada. Eu tenho que entender essa palavra dentro do contexto. Dentro do contexto, você dizer que pessoas são paupérrimas, você não utiliza isso normalmente com valores aí formais. Por quê? Porque você está querendo aqui meio que... vou usar, não sei se estaria com o intuito aqui de se desfazer da pessoa, entendeu? Fazer aí uma brincadeira jocosa ali com a pessoa. Tá? Então, quando você fala, nunca vi situação igual, são paupérrimas as pessoas dessa periferia paulistana, tá vendo? Uhum. Agora, preste atenção numa coisa. Usar a palavra paupérrima como um adjetivo superlativo sintético em um ambiente onde você tem pessoas que não entendem isso, talvez por isso ele está trazendo esse contexto que aqui ela seria utilizada para zombar, para, entendeu? A pessoa que quer se referir a uma pessoa de uma maneira jocosa, na fala, no cotidiano, essa pessoa é paupérrima, tá vendo? Ele não traz com o intuito formal da palavra, ele traz com o intuito de humilhar a pessoa, de tratá-la de uma maneira desagradável, ou fazer uma piada. Então, isso é a linguagem informal. Percebe? Mas paupérrimo é superlativo absoluto sintético do adjetivo pobre. Só que nesse contexto ele foi usado de uma maneira de fala. É mais ou menos quando você fala assim, fulano é muito magro. Como que normalmente as pessoas se referem a pessoas que são muito magras? De anoréxico? Não. Com a palavra, com adjetivo mesmo. O pessoal fala que ela é magérrima. Sim, aham. Entendeu? Só que magérrimo, isso não existe, tá? É macérrimo, o correto. Então, o magérrimo é uma forma de fala. Mas esse é nítido que é uma forma de fala. Já o paupérrimo, ele é formal dentro de uma questão formal. Mas aqui, no lugar de fala, está sendo utilizado de maneira jocosa, como eu falei, de maneira coloquial, para dizer que a pessoa é bem necessitada, vamos dizer assim, entendeu? Entendi.
Então é isso que remete à ideia disso aí ser coloquial. Ah, fulano? Ah, fulano é paupérrimo. Ih, situação é um paupérrimo. Então, assim, isso gera como uma ideia de fala, ok? Porque os demais, o rapazote é uma maneira formal de se referir a rapaz, não é uma maneira de fala. A gente também normal, meu amigo normal, e poderia buscar, não tem nem o que falar isso aí, né? Errar essa questão também não teria como, né? Concorda comigo? Talvez você ficaria presa entre paupérrimo e rapazote. Só. Isso. Porque a gente, meu amigo, e poderia buscar, isso não tem como. É diferente de você, por exemplo, ó, quer ver ali, ó, aonde você quer chegar com isso, meu amigo, aceite a opinião dos outros. Beleza. Nem mesmo Pedro, nem seu pai poderia buscar a menina na escola às 8. Tá vendo? Então, não tem nada aqui. A gente falhou. Era uma balbúrdia, uma briga. Não percebeu os delinquentes. Não tem nada aqui. Como podia haver tantas casas e tanta gente? O rapazote surgia a pergunta. Então, assim, o que a gente vai entender é, dentro do contexto, a palavra paupérrima aqui foi utilizada de maneira a vulgarizar aquela situação. Então, de uma maneira informal e não formal. Você conseguiu entender? Entendi, aham. Então, tem essa visão aí também para o uso das palavras, tá? O que mais? Vamos lá. Qual a próxima questão aí? A 38 e última. Questão 38. Vamos lá. Certo. Só que eu fiquei em dúvida desse objeto direto aqui, que ela disse que é o objeto, daí ele vai trazendo o mas como conjunção adversativa, uma olhadinha rápida como sujeito simples, não mata ninguém como predicado verbal, e o ninguém como objeto direto, e o predicado verbal. Certo. Então ela fala assim, né? Observe o trecho. Mas uma olhadinha rápida não mata ninguém, né? E assinale a opção que descreve corretamente a função dos termos. Aí ele fala, mas, conjunção conclusiva. Não, mas não é conjunção conclusiva. Sim, essas eu já fui excluindo. Então, assim, logo, né? Se a gente for aprender aqui a fazer, né, questão rápida, né? Então a gente sabe que, nesse caso, a gente vai já excluir algumas alternativas aqui. Por quê? Porque mas não é conjunção conclusiva, tá fora. Opa, mas é uma conjunção adversativa, perfeito. Mas conjunção adversativa, perfeito. Mas conjunção adversativa, perfeito. E mas conjunção concessiva, tá fora. Então, a letra E e a letra A, a gente nem vai perder tempo em olhar aqui, porque a gente já sabe que isso está errado. Beleza? Então, o que a gente consegue aqui tirar? Aqui, mas é conjunção adversativa, aqui tá certo. Aqui tá certo e aqui tá certo. Vamos pro próximo. Ele fala assim, ó. Na letra B, uma olhadinha rápida. Ele chamou de sujeito simples. Então, uma olhadinha rápida não mata ninguém. Quem é que não mata ninguém? Uma olhadinha rápida. Núcleo desse sujeito, olhadinha. Então, sim, é um sujeito simples. Perfeito aqui. Uma olhadinha rápida, objeto direto, não. Tá errado isso aqui. Então, a letra C a gente já consegue mandar embora. E na letra D ele está chamando de sujeito simples. Opa, sujeito simples. Perfeito aqui também. Tudo bem? Agora vamos lá. Não mata ninguém, mas uma olhadinha rápida não mata ninguém. Aí ele está dizendo, ó, não mata ninguém, ele está chamando de predicado verbal na letra B e predicado verbal na letra D. Correto as duas formas. Aqui é predicado verbal, aqui é predicado verbal. Por quê? Eu tenho o verbo matar lá, que é indicativo de ação. Tudo bem? Então, realmente, vai gerar pra gente aí a ideia de predicado verbal. Aí vem o decisório agora, né? Pô, sinto muito, né? Mas chamar ninguém de agente da voz passiva em uma voz que nem na passiva está, não tem como, né? Não tem como eu chamar isso de agente da voz passiva, então sobrou pra gente o objeto direto. Quem mata, mata alguém. Quem mata, mata alguma coisa. Então, veja, aqui eu tenho o verbo matar.
tá? Era Esse essa a minha verbo... dúvida, que eu até escrevi aqui. Ele não é intransitivo, professor? Não, quem mata, você tem Não. que matar alguma coisa, né? Tá bom? Então, aqui, esse ninguém aqui para você vai funcionar para você como seu objeto direto. E aqui, ó, essa olhadinha funciona para você como sujeito, né? Na verdade, vamos colocar aqui como núcleo do sujeito, né? Esse olhadinha aqui pra gente vai ser o núcleo do sujeito. Porque uma olhadinha rápida, tudo isso aqui é teu sujeito. Como o núcleo é um só, o teu sujeito é simples. O não funciona pra gente como advérbio de negação, o verbo matar é verbo transitivo direto, pede objeto direto, e esse né é interjeição, né? Sentido interrogativo aí, né? Chamando atenção. Ok? Agora veja, eu não tenho aqui uma estrutura de voz passiva. Se eu não tenho uma estrutura de voz passiva, não tem como ter agente da voz passiva. Então, eu já nem perderia tempo para essa classificação, né? Também já tiraria logo de cara essa classificação, por saber que eu não posso ter aqui agente da voz passiva quando eu não tenho uma voz passiva. Então, o gabarito correto nosso é delta. Tudo bem? Tudo bem. Achei que o matar era intransitivo, mas faz sentido, né? Tem que matar algo ou alguém, né? Isso, exatamente. Beleza? Agora que eu quero chamar a atenção aqui, para a gente poder encerrar, eu tenho quase certeza, se não absoluta certeza, que nós fizemos uma questão, e eu acho que foi na lista passada. Quer ver? E a gente falou sobre esse assunto. E se não foi nessa, foi numa anterior, mas a gente já tinha resolvido, ou eu estou achando que nós fizemos, não sei por qual motivo, mas quer ver? Deixa eu achar a questão aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão de número 1, onde eu quero chegar com essa questão de número 1. Me corrija se eu estiver errado. Não. Essa que a gente fez aqui agora, essa prova, você fez agora essa prova, confere? Isso, aham. Beleza? Ou seja, essa prova é a prova mais recente da Marinha. Sim, aham. Né? Uma prova. Essa prova, ela trabalha que tipo de cargo? É o mesmo que você vai fazer também? aham. É para o pessoal técnico também, já formado, é isso? Isso, aham. Eles, Ou seja, o de praças eu não sei quando, não sei se já teve ou vai ter também, eu acho que de praças vai ter também. E essa de RM3 é a primeira que teve assim, nesse formato, né, nesse novo edital que eles abriram. Certo, mas ela é para oficiais também? Isso, aham. Tá. Então, dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Lembra que a gente resolveu uma questão que falava sobre a noite com crase? Lembra? Sim, perfeito, aham. Foi então, quando eu comecei, quando eu comecei que eu comecei a dar uma olhada na prova, não cheguei a resolver ela como um todo, mas eu olhei alguma coisa e falei, cara, a gente fez uma questão igualzinha a essa, pô. Sim, igualzinha. Quando eu comecei a fazer ela, eu também lembrei. Entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo para os alunos, tem que fazer questão. Principalmente provas anteriores. Por quê? Porque eles não são criativos, pô. Muitas vezes eles repetem expressões, locuções ou questões quase que idênticas. Eu me arrisco dizer que essa aqui está muito parecida com aquela questão. Tá bem parecida mesmo, aham. E eu acho até que é igualzinha. Né? Mas, assim, eu lembro que... por que eu lembro? Eu lembro de você falando para mim, professor, esse à noite aí ele não vai porque ele está funcionando como sujeito, né? Não sei se você lembra que... Perfeitamente lembro. Quando eu comecei a fazer, eu também na hora me veio. Entendeu? Eu falei, cara, então assim, é muito parecida, né? Muito similar. Então, assim, é aquilo que eu falo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, é isso que eu tava falando. A gente começa a fazer várias questões aí quando você vê, pô, caramba, isso aqui pra mim já não virou novidade. Isso aqui pra mim tá excelente, tá perfeito, entendeu? E é isso, Rubiane, né, tentar fazer o máximo possível de questões aí, nosso propósito aí, aquilo que eu falei para você, que a gente, né, se nós cumpríssemos o nosso objetivo, que até agora está sendo cumprido, ou seja, às vezes não dá na sexta, né, a gente trocou aí uma sexta por uma segunda, teve uma oportunidade, depois trocamos aí, estamos trocando agora pelo sábado, mas
desde quando a gente se propôs a fazer aqui esse estudo, foram questões toda semana. E é aquilo que eu falei para você, se você está, né, realmente estudando, você não vai fazer apenas... A gente começou com a ideia de 25, hoje nós estamos com 40. Então, se você parar, são 40 questões, cada questão com 5 alternativas. Então, são 200 assuntos que você avalia numa resolução de lista dessa. Sim. Então, é muito conteúdo, muita coisa para você falar assim, nossa, eu tô estudando pouco, né? Não, você tá estudando bem, tá estudando bastante. Mas, assim, um dos melhores estudos que tem é você realmente fazer o estudo ali de resolução de exercício, por meio de resolução de exercício. Mas o que você não pode também deixar é a teoria de lado. Você tem que parar um pouquinho, principalmente nessas 2 últimas semanas aí, e, né, ir ao calcanhar de Aquiles, onde mais te dói. Qual é o assunto que mais te dói? Então, professor, é crase, então tem que dar uma lida em crase, fazer mais exercício de crase. Toda vez que tem ali, por exemplo, nessa prova aí caiu bastante, acho que caiu umas 2 sobre acentuação gráfica, caiu bastante, 2 ou 3 aí de pronome relativo, classificação sintática de pronome relativo, né, partícula C. Então, assim, o legal é que você olha e a prova tá mais ou menos na linha do que você vai fazer, entendeu? Então, assim, tem bastante questão de, né, vai cair concordância, vai cair crase, né? Ou seja, quando eu fiz aquele estudo, né, estatístico lá, ele tá batendo. Sim. Você pegar aquele estudo estatístico e verificar aí os assuntos que se repetiram, tá batendo. Só que agora eles vão se repetir mais, porque antes eram 25. Entendeu? Então agora a chance de você ter mais de uma questão do mesmo assunto na prova é grande. Então você pode ver que você teve 2, né, ou 3 questões sobre acentuação gráfica, 2 ou 3 questões sobre pronomes, depois questão de concordância, questão de crase. Entendeu? Então, assim, eu acho, né, que o trabalho aí está sendo bem feito, mas aquilo que eu falo para você, tenta no máximo possível essas 2 últimas semanas aí se dedicar o máximo que você puder, tá? Sobrou um tempinho, vai fazer questão, vai estudar, principalmente aqueles assuntos que você tem mais dúvida. E não se acanhe não, como eu te falei, tem dúvida, quer uma explicação de um assunto? Coloca lá na nossa mentoriazinha lá, que assim que possível eu vou lá e respondo, né? Como eu fiz ali, atrasado naquela questão, mas... Nossa, aquele vídeo ficou sensacional. Tá, e aí a gente Eu consegue amei a explicação. ajudar. E quantos verbos numa questão só, né, professor? Sim, e são verbos, como eu falei, né, no vídeo lá. Verbinhos que, vai trabalhar regência, são sempre os mesmos. Ele vai cobrar um ou outro ali diferente, claro, né, mas pode ter certeza que um desses verbos, ou se não todos, estão nas alternativas ali para você avaliar. Então, tem que ter esse cuidado aí na hora de estudar, tá bom? Beleza? Perfeito. Viane, um bom fim de sábado para você, bom domingo, bons estudos, obrigada, aproveite ao máximo, obrigada. Tá bom? Eu vou mandar para você o gabarito da lista, ok? Até amanhã eu mando o gabarito da lista para você, que é a 5ª lista, né? Você vai fazer essa lista amanhã, que você falou, né? Então, eu mando para você o gabarito, aí você já faz a correção e, né, já faz aí os seus apontamentos para a gente poder estudá-la aí na sexta-feira. E aí, quando estiver próximo ali a sexta-feira, eu te mando a outra lista, ok? Que vai ser a nossa penúltima lista. Tá? Daí eu vou fazer essa amanhã, a gente vê na sexta, e aí a próxima eu vou fazer no domingo, que daí eu faço sempre ali como um simulado. Isso. Você vai fazer no domingo, e aí a gente tem a sexta, e depois eu acho que já quer ver? E a semana que vem, você vai passar essa semana, a gente vai ter a resolução da lista no dia 7 e você vai fazer a nova lista no dia 9. Aí a gente tem a resolução dela no dia 15,
O dia 15 não, dia 14, que é outra sexta. E você ainda tem a possibilidade de fazer mais uma lista dia 16. Perdão, dia 16. Para correção dela no dia 21. Entendeu? Porque a sua prova é 23 domingo. Então, é aquilo que eu falei, são as oportunidades e não podem ser desperdiçadas. Tá? Então, hoje é dia 1º. Você vai resolver a lista amanhã, dia 2. A gente faz a correção dela dia 7. Eu lanço uma nova lista para você fazer no dia 9. A gente faz a correção dela no dia 14. Eu lanço uma última lista para você resolver no dia 16. E a gente faz a correção dela no dia 21. E aí é a sua prova e acabou. Então, assim, você já tem mais 3 listas para fazer. Contando com a de amanhã, você tem mais 3 listas, ou seja, mais 120 questões para resolver. Ok? E não é pouca coisa, não. Pode ser que, como você viu, né? Tá aí uma questão que a gente resolveu e caiu na prova aí, ó. Tá, então, igualzinho, né? Então, assim, acho que dá para aproveitar bastante aí até o dia da prova, mesmo com as suas dificuldades aí, dá para a gente poder tentar chegar lá competitivo. E se Deus quiser, né? Ele que sabe de todas as coisas, quem sabe, né? Fazendo a sua parte, a dele sempre será feita, né? Então, vamos lá, tá bom? Tá bom, então, professor, muito obrigada, tá? Nada. Então amanhã eu mando para você o gabarito, ok? E na semana, até sexta-feira, eu mando a próxima lista para você, tá bom? Joia. Deus abençoe, bom descanso Amém. aí e até a próxima, porque você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Olha aí, tá escrito aqui, ó, olha aí. Tchau, tchau, um forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.